Bem-vindos! Está começando mais um Podtrem, o mais mineiro dos podcasts, o canal mais mineiro do YouTube. Eu sou o Marcos Júnior, o seu anfitrião, e vou conduzir vocês por esta viagem louca do Podtrem. E o papo de hoje vai ser carregado, vai ser um papo brabo, carregado de cultura, de gestão cultural, de produção artística, de música, de DJ, discotecagem, e vai ser com ela, minha querida amiga Jo Marçal. Bem-vinda ao Podtrem. Obrigada, finalmente, né? Chegamos. Tentando essa agenda faz meses, hein, Jo? Ai, por favor, mas rolou, né? Tá rolando. É, sobre isso. Que alegria, obrigado desde já, Ju, minha querida, por estar aqui no Podtrem com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, amigo. Queria muito ter vindo antes, mas assim, tava num processo da vida de reconfiguração, reorganização, e tava precisando dar uma aterrada, né? Mas aterrei. Bacana, mas bem na hora certa. Tudo acontece quando tem que acontecer, né, Ju? Claro. Jo, eu sempre começo com uma pergunta, que alguns convidados sempre falam, Marcos, mas essa pergunta primeira é a mais difícil, mas vamos começar com a primeira, que é, ao olhar da Jo Marçal, pelos olhos da Jo Marçal, quem é a Jo Marçal? Conta pra esse povo nosso bonito. Sabe o que eu acho muito doido? Quando pergunta pra gente o que a gente é, a gente tem uma tendência de falar sobre o nosso trabalho, né? O que a gente faz dentro do trabalho da gente. A gente se transformou no que é o nosso trabalho. O que a gente faz e não o que a gente é. E não o que a gente é de fato. Então eu vou usar uma coisa que não é minha. Sou doce, dengosa, polida, fiel como um cão, sou capaz de te dar minha vida. Mas saiba que eu não sou boba. Debaixo da pele de gata, eu escondo uma luva. Aí eu posso falar sobre o que eu estou trabalhando depois disso. O que eu estou trabalhando depois disso? Eu sou gestora e produtora cultural. Sou educadora, historiadora por formação. Sou mestre em História também, com uma dissertação que foca no estudo das mulheres negras dentro da história do rap no Brasil. Eu parto ali de Negra ali, Carol Conká, né? Fazendo uma análise dos anos 90 e início de 2010, enfim, todas essas possibilidades que se abrem dentro da indústria para essas mulheres. Sou DJ. E eu acho que hoje eu estou sendo isso, mas assim, tem mais um tanto de coisa que eu já fiz e às vezes faço, mas hoje eu tô focando nisso. Nossa convidada é polivalente, vocês estão sentindo tanto de facetas, de vertentes da Jo Marçal, né? E é sobre isso que ela vai contar um pouquinho pra gente. Inclusive, estão gostando do conteúdo do Podtrem? Estão gostando do nosso canal? Lembra que eu sempre falei desde o primeiro episódio que o Podtrem ia ser plural, ia tratar de diversidade, ia trazer entretenimento, sim, mas com conteúdo de qualidade? Pois é, essa é a proposta que a gente está tentando humildemente cumprir. E se você está gostando do nosso conteúdo, segue o nosso canal aí, aperta aí, dá o like, deixa o seu joinha, fortalece pra gente, porque esse projeto é para vocês. Podtrem é feito com carinho por toda uma equipe para vocês, até porque ninguém faz nada sozinho, como eu sempre digo. Jo, vamos começar essa prosa boa, essa prosa de dois mineiros. Eu quero já te perguntar, vamos começar do começo. Começar do começo é sempre uma boa pedida. É uma boa. A Jo nasceu aonde? A Jo é da onde? Natural da onde em Minas Gerais? Eu sou daqui de BH. Quer dizer, daqui não, né? Da BH. Estamos em Betim. Mas eu sou de BH, da Zona Leste, do bairro Paraíso. Nasci e cresci no bairro Paraíso, hoje eu não moro mais lá. Mas foi o lugar que eu me criei. Um abraço a todo mundo do Paraíso aí. Zona Leste. Zona Leste é estilo de vida, gente. É estilo de vida. Quem sabe. Um abraço para a Zona Leste de BH. Nascida e criada na casa de vovó. Aí é aquela coisa da casa da comunidade mesmo, né? É a família preta tradicional. Mora avô, mora avó, mora 3, 4 filhas.
filho com a esposa, os e criança pra agregados. todo lado, e uma casa em cima, uma casa embaixo, as crianças brincando na rua. Almoço de domingo, aquela loucura. Aí almoço de domingo, os que não moram lá vem também, né? Aí vira aquele trem todo. Então, assim, eu venho desse lugar, eu venho dessa família preta tradicional, assim. Essa família que se percebe como uma comunidade mesmo, sem nenhum tipo de romantização. Muita coisa do que eu aprendi de coletivo, de comunidade, de cuidado, afeto com o outro, vem da minha família, porque é uma coisa muito viva, muito real até hoje. E eu venho desse lugar de ter tido esse privilégio, né? Porque para mim isso é um privilégio, de ter crescido, além sob os cuidados de minha mãe, sob os cuidados de meus avós ali também, junto com vários primos e primas compartilhando isso. Então eu venho dessa comunidade, desse lugar assim, de família mesmo. Muito bom. Você se formou em História. Em História. Né? Você cursou História aonde? Conta pra gente. Eu sei, tá, gente? O que fazendo, gente? Eu sei, porque nós fomos vizinhos, nós praticamente quase que moramos juntos, né? Nas repúblicas universitárias das Moitas. Se né? as paredes das Moitas falassem. Vamos deixar essa parte para um outro momento. Mas você cursou História onde? Conta um pouquinho dessa experiência e como que você foi parar lá Nossa. na UFOP em Mariana. Então, me formei em História na UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, mas que tem esse campus em Mariana, né? Na verdade, tem 2 campos em Mariana, que é o de Ciências Sociais Aplicadas e o de Ciências Humanas e Sociais. Então, o curso de História a gente fazia no ICHS, né? Que é o de Ciências Humanas e Sociais. E como eu fui parar lá, deixa eu contar uma coisa que eu gosto muito de contar. Eu conto muita história, Marcos. A alegria do host é quando o convidado quer contar suas histórias. Por favor, fica à vontade, a casa eu parei é de sua. estudar com 17 anos. Eu parei de estudar. E aí, o que aconteceu? Eu parei. Fui trabalhar, fazer meus corre, ajudar em casa, aquelas coisas. Fui trabalhar no McDonald's. Modo caráter da gente, tá? Trabalhei lá há muitos anos. Chapeira, atendente? Lá você faz tudo. Não sei se hoje em dia ainda é assim. Mas quando você entrava como atendente, você tinha que passar por todos os ciclos da loja. O processo todo. Então, você ia dar chapa ao caixa, a quem monta o pedido, a quem está no quiosque fazendo o sorvete. Quando você passa por tudo isso, que eles percebem que você é uma pessoa boa, que pegou todas as áreas, você vai promovido a instrutor. Que é quem instrui os atendentes que chegam para ensinar eles a trabalhar dentro do padrão McDonald's, né? Aquele processo mercadológico base, absurdo. né? É uma parada, e aí, tipo assim, a empresa tem tantas dinâmicas dentro dela, enfim, tantas coisas que você realmente trabalha para aquilo. É uma parada muito doida, assim. Que, inclusive, hoje eu entendo várias coisas, assim, de uma perspectiva mais empresarial, como que trazer as pessoas para terem um sentimento, de um pertencimento, sabe? Um tanto de gente jovem que entra na empresa, enfim, diversas camadas aí que a gente poderia discutir, né? Parei de estudar para trabalhar no McDonald's, fiquei nessa há muitos anos. E aí, em algum momento, sei lá, 2 anos depois, 3 anos depois, eu falei, o que eu vou ficar arrumando com essa vida? Eu preciso estudar, eu preciso tirar meu ensino médio, o que eu vou arrumar, o que eu vou arrumar, o que eu vou arrumar. E aí eu descobri que o Enem, na época, não sei se hoje em dia ainda tem isso, eu sei que por um tempo passou a não ter mais. Você fazia o Enem e você conseguia se formar, tirar o ensino médio. A bonitinha aqui foi lá e fez o Enem. E tirou o ensino médio. Um dia chegou um e-mail para mim. Ah, você quer participar do SISU? Não, o que é esse negócio de SISU? Gente, não sei hoje em dia. Não chega... Não sei hoje em dia, mas pelo menos na minha época, não chegava para mim a informação do que é uma universidade federal. Que a universidade federal é gratuita. Que tem um sistema de bolsa. A forma de acesso. A forma de acesso, que você tem uma moradia, que você tem um bandejão. Não era uma informação que eu tinha. Para mim, a universidade era uma coisa completamente distante da minha realidade. Porque isso, hoje, por mais que para alguns pode parecer simples ou bobo, isso nós estamos falando de 10, 11 anos atrás, né, João? Estamos falando de 13. 13 anos atrás, Eu ou seja... em 2012. Imaginem, gente, a informação chegava muito menos do que chega hoje. Era outra situação, né? Isso. Não, tipo assim,
estudar numa universidade federal em outra cidade, isso pra mim, eu só queria tirar meu ensino médio, entendeu? Que era o que estava dentro da minha realidade naquele momento. Quando chegou esse e-mail, eu fui, vi o e-mail e falei, uai, como é que funciona isso aqui? Sempre fui muito curiosa. Comecei a pesquisar. Aí que eu fui entender o que era o SISU, o que era o Enem, o que era uma universidade federal. Falei, vou querer. Isso foi no início de 2012. Passei no Enem, tirei meu ensino médio, fiz minha inscrição para o SISU, não entrei. Mas eu já tinha entendido o esquema. O que eu fiz? Comecei a fazer cursinho. Porque eu falei, então ano que vem eu vou entrar, vou tirar uma nota maior e eu quero esse negócio de universidade federal para mim. Agora me apresenta essa agora eu quero. Agora eu vou querer, vocês vão ter que... E aí comecei a fazer um cursinho, só que era muito complicado. Nessa época eu já tinha saído do McDonald's, eu trabalhava numa loja que se chamava Território. Não existe aqui mais em BH, mas era dessas lojas que tinha em todos os shoppings. Sim. Eu tinha 19 anos e era gerente já do Território do Minas Shopping. Porque eu tava mesmo nesse corre de não dá pra eu ficar nessa vida, eu preciso... Vou correr atrás, vou me virar. Só que a possibilidade que eu tinha como realidade maior era essa. Um trabalho muito digno, inclusive. Sim, tá? total. Só que eu não sabia que tinham outras possibilidades possíveis. Um horizonte diferente, né? Diferente. E aí eu comecei a entender isso. Comecei a fazer cursinho, só que trabalhava muito, né? Porque se é gerente, você já tem uma série de demandas Não, e o comércio, por si só, ele consome o trabalhador, né? 6-1. E raramente esse 1 é domingo, entendeu? E aí fui. E comecei a fazer o cursinho, muito complicado. Mudei de horário várias vezes. Sei lá, 2 meses eu trabalhava de manhã e por causa da loja, 2 meses eu tinha que mudar pra noite. Ficava nessa mudança. Eu falei, quer saber? O que eu quero é fazer história nessa tal, dessa Universidade Federal de Ouro Preto. Pedi conta do meu serviço, peguei o meu acerto e paguei todo o meu cursinho do ano. E falei, eu vou estudar, que eu quero entrar pra esse negócio de Universidade Federal. Só que não sabia eu que na chamada do meio do ano, que tinha outra chamada no meio do ano. Então, em 2012 mesmo, eu fui chamada no 12-2, que é esse que vai no meio do ano. Que entra no meio do ano, sim. Teoricamente, eu fiz cursinho à toa, mas eu estava muito focada em fazer isso. Então, assim que eu entrei para a universidade, sem ter noção do que era isso, eu fui ali entendendo e... Mas o legal é que mesmo sem precisar dele para nota, você já foi, de certa forma, inconscientemente, foi trabalhando psicológico ali, entrando naquele universo ali, sim, né? E juntando, e deixando essa grana guardada. O McDonald's não me pagou. Quando eu saí de lá, eu tive que levar pra justiça. E aí é muito louco, né? Que a espiritualidade é muito louca. Quando eu fui, tipo assim, que tava rolando de sair esse negócio do Epofop, saiu o negócio na justiça que o McDonald's me pagou. Então, eu fui com uma grana porque eu ainda não sabia que existe assistência estudantil. Inclusive, estou falando isso porque é uma informação importante de chegar. Até hoje, a gente chega em vários espaços para dar oficina, para trocar uma ideia com a galera, com a molecada, e eles não sabem disso. Ou seja, sabem muito mais do que na minha época, mas muitas pessoas, dependendo do território que você vai ou de onde você está, as pessoas realmente não têm acesso a essa informação. Ou seja, a informação ainda está chegando com uma certa limitação, Jô? Sim, em vários lugares, sim. Né, dessa questão dos auxílios, das possibilidades. Sim. Lá na própria Mariana, em próprio Ouro Preto, que a universidade está lá, né? Faz tão parte daquilo tudo. Vários moradores, vários jovens de lá veem a universidade, aqueles universitários, como uma coisa completamente distante. Eu te confesso que quando eu fui, que a gente conviveu junto lá pelo menos uns 2 anos em Mariana, né? Você foi fazer história, na época eu fazia pedagogia, eu não sabia das moradias estudantis, eu não sabia de bandejão, eu fui sem saber disso também, sabe? Eu fui com esse dinheiro guardado, chego lá, fiquei caçando trampo, achei um trampo, trabalhei 6 meses numa academia, foi ótimo, fiquei fortuna. E aí, nesse processo, eu entendi que tinha a moradia, que tinha bandejão, que tinha assistência. Eu comecei a desembolar essas coisas. Porque o que eu entendia? Esse momento que eu estava trabalhando, eu não conseguia me entregar para a academia como eu via grande parte das pessoas daquela época se entregando. Mas, assim, grande parte das pessoas daquela época tinham, né, um apoio do pai, da mãe, da família, condição, que não era meu caso. E aí, tipo assim, eu fui entendendo esse processo. E aí, sim, eu fui morar nas Moitas. Tanto que eu vou morar nas Moitas depois de 1 ano morando lá. Saio desse serviço,
Porque eu vou entendendo que existe esse auxílio, que eu posso ter uma vida acadêmica, de fato, que eu posso passar o dia estudando, que eu posso me envolver em projetos, né? A BIC foi importantíssimo para a minha formação. Galera, só para deixar mais claro para vocês, quando a gente fala moitas aqui, são as moradias estudantis, universitárias de auxílio, né, de graça, digamos assim, que a UFOP tem lá no município de Mariana, onde estudantes de baixa renda, né, que precisam, podem ir, não sei como está hoje, mas podiam ir morar com custo zero praticamente. Né? O custo que a gente tinha era caixinha para fazer compra do básico da casa, gás. Gás, produto de limpeza. Produto de limpeza, essas paradas. São 7 casas. Cada casa cabe 12 pessoas. Com 10 quartos. Os 2 quartos daqui são de 2 pessoas e os outros são quartos individuais. Passou um filme agora, hein? Passou um filme Surto na cabeça coletivo. Agora. Mas foi ótimo. Foi lá que eu aprendi grande parte do que eu sei sobre, por exemplo... e aí, grande parte do que eu sei... Eu acho que é uma obrigação me especificar isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho consciência de que eu sou uma pessoa preta e que isso gera consequências desde que eu nasci. Mas eu fui esquematizar isso, né, entender quais são esses atravessamentos, depois que eu fui para as moitas, porque você chega num lugar que tem várias pessoas negras, várias pessoas periféricas. Então, ali que eu comecei a ter essa discussão. Ali tinha gente de todo o Brasil, todas as ideias, pensamentos plurais, enfim, convergia muita coisa, mas tinha muita diferença também. Era uma escola ali, né? Uma escola. E também forjou meu caráter. Com certeza, com certeza. E aí veio o NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, que foi muito importante para mim, no qual eu fiz parte muito tempo. Teve o PIB de Afro, né? Que era, a gente ia para as escolas, cumpria a Lei 10.639 de 2003, né, que estabelece o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Então, a gente está falando ali de 2013, 10 anos depois da lei, isso não era aplicado nas escolas, assim como não é até hoje, de fato. Então, a gente ia fazer esse movimento dentro das escolas, depois vem o processo do Coletivo Negro, que é o Coletivo Negro Braima Mani, que a gente faz ele acontecer lá. Então, tudo isso foi muito importante para minha formação e para minha percepção enquanto uma mulher negra no mundo, né? Enfim, assim que eu fui parar lá. Mas é engraçado que é um recorte interessante da sua vida, Jo. E eu acho que de boa parte das pessoas, não posso falar por todo mundo, mas de boa parte das pessoas que passaram por lá, posso falar por mim, a UFOP, o ICHS, em Mariana principalmente, talvez, pelo menos na minha humilde opinião, é uma escola, é uma faculdade que ela ensina as moitas, ou aquele conjunto ali, Mariana, Moitas, né, que são as repúblicas universitárias, com a UFOP e o ICHS, é um conjunto ali que eu acho que dificilmente quem entrou ali saiu do mesmo jeito. Agregou-se muito valor na vida dessas pessoas que passaram por ali. Na nossa época, nós somos contemporâneos ali, que a gente conviveu, por exemplo, tinha uma turma incrível, de pessoas incríveis que se tornaram profissionais magníficos. Há pouco tempo nós recebemos aqui o Natan, né, que é um nosso querido, vereador, que hoje é vereador grande amigo. Lá em Nova Serrana, um cara incrível que está traçando um trabalho lindo na política hoje em Nova Serrana, em nível de Minas Gerais também. Nós já recebemos aqui a Tamira, que é uma queridíssima outra produtora. Ou seja, eu estava aqui. Né? Pessoas assim maravilhosas que estão agregando cada um no seu corre, na sua jornada de alguma forma, mas que eram pessoas incríveis naquela época. Gustavo, né? E tantos outros ali que se eu for nomear, né? Gosto de falar, cada casa tinha 12 pessoas, muita gente. Muita gente. Mas então eu acho que a gente mexe com a gente. A universidade pública, e daí a importância ao acesso das políticas públicas de educação, ProUni, Reúne, né? A importância dessas políticas públicas justamente para poder mostrar que existe horizonte, principalmente para quem vem de baixo, para quem vem da periferia, para quem vem da zona rural, muitas vezes, porque na cidade grande tem a periferia, tem os morros, tem as comunidades, mas no interior tem as roças. Mas que eu falo roça não é fazenda não, tá, gente? Aquelas roças da galera que trabalha mesmo e vive ali do dia a dia da roça, né? Do pequeno, do agricultor familiar. Então, essas políticas públicas são fundamentais, né? São. E
É isso, a gente não tem acesso, né? Muita gente não tem acesso à informação de que isso tá lá disponível para nós, assim. Só que eu acho que o SISU foi muito bom nesse sentido, né? Porque antigamente, para você entrar, por exemplo, ao FOP, você tinha que sair de onde você estava, ir lá, fazer uma prova. Um vestibular E tal. O SISU acabou abrindo esse leque, entendeu? Por exemplo, essa história que eu contei minha, talvez nunca tivesse acontecido se não tivesse sido aplicado o SISU no Brasil. A Jo não teria chegado onde a Jo está hoje, com muita luta, com muito empenho, mas através também dessas portas que foram se abrindo, né? Com certeza. Jo, mas vamos lá. Eu sei que em Mariana ainda tem um recorte importante lá, que ali começou, além da sua questão do estudo, da questão acadêmica, como historiadora que você é, depois mestrado, né, mestre em História, começou paralelamente movimentos culturais, produção, arte. Sim. Como que se deu esse início da Jo Marçal na produção artística, na produção cultural? Como que você se viu nisso? Ó, que doido. Eu comecei a trabalhar com isso lá, né? Lá na casa de vó, eu estava contando lá no começo, no Paraíso, eu tenho um tio que se chama Tio Eduardo. Eu sempre falo dele. É impossível não falar. Meu tio é DJ. Só que ele é DJ desde que eu nasci. Ou seja, o Tio Eduardo pegou os primórdios ali da coisa no Brasil. Ele fazia os bailes lá da Zona Leste, que tinha muito baile de rua e tal. E ele era um dos caras que ia, que tocava, que organizava. Até hoje ele é uma figuraça lá. Tio Eduardo desbravou, então foi desbravador. Desbravou. E ele é um cara, tipo, muito firmeza mesmo. Um dia desses eu tava lá, aí ele chegou, eu faço unha lá, né? Até hoje eu vou lá toda semana, todo dia. A Tamira mora lá, então eu vivo lá. E aí eu cheguei e falei, tô lá conversando com a minha prima, a Duda, que é filha dele, tal. Daí um pouco ele chega. Na hora que ele chega, ele já me tira uma case da caminhonete, né? Que hoje em dia ele trabalha com sonorização, iluminação de eventos, festas. Então, em ocasiões ele toca, em ocasiões ele não toca. Então, ele tem uma CDJ que ele aluga, que ele toca, que fica lá na casa dele o tempo todo. Festa de família, a CDJ tá lá ligada. Só chegar e tocar, entendeu? Só quem sabe mexer é só eu e ele. E a Duda. Então, a galera fica ali só chamando, vem mudar a música, sexta. É muito doido. E aí, ele chegou, tirou uma case grandona, tacou no chão, abriu. Aquela controladora mais maravilhosa. Precisando, tá na mão. E ele é assim. Então, ele sempre foi esse cara, entendeu? Então, eu cresci vendo esse movimento dos bailes. E eu ia pros bailes com ele, com meus primos. Todo mundo se preparava pro dia de baile. Isso era criança, 6, 7 anos. Meus primos já um pouquinho maior, passando alisante no cabelo o dia todo, descolorindo o cabelo pra ir pro baile. Isso eu tô falando lá dos anos 2000, tá ligado? Então, era um acontecimento todo que rolava ali pro baile. Para além disso, minha mãe tinha um bar que se chamava Jéssica's Bar, que funcionava no andar de cima da casa de vó. Um grande bar com sinuca, totó, samba aos fins de semana. Aquele tipo boteco do bairro. O do bairro. Só que assim, aquele boteco que todo mundo ia, porque tinha roda de samba, tinha tudo. O movimento ali acontecia. E minha mãe, minha família tradicional do bairro, então todo mundo já conhecia, tinha toda essa coisa. E aí, informação importante, gente, eu nunca publicizei isso, é oficial agora. Meu nome não é Jordânia. Pera aí, que agora até não, é Jordânia também, gente. Não inventei, assim, um nome, não. Porque até eu vou perguntar nome artístico, porque pra mim o nome artístico é Jo Marçal. É meu segundo nome. Eu me chamo Jéssica Jordânia. Ah, mentira. É sério. Mentira que Mas assim, a gente pode abstrair essa informação, viu, gente? Porque eu não uso exatamente porque assim... Minha cara de espantamento, gente, é que eu conheço essa pessoa aqui há mais ou menos 13 anos, pelo menos, e é a primeira vez que eu fiquei sabendo disso, viu? Exatamente. E aí, o que acontece? O nome do bar era Jéssica's Bar. Então, era o pau quebrando no samba, pau quebrando no baile, e eu ali, criança, ali no meio, vai pro baile, e come tira-gosto, e bebe Fanta laranja. E debaixo do balcão do Jéssica's Bar, tinha o berço das Jéssicas, que no caso, sou eu. Então, eu tive essa vivência dentro de boteco, cresci dentro do boteco. Ali no bar, minha mãe trabalhando e todo mundo ali na atividade das crianças, porque é isso, quando você vive uma comunidade, por mais que eu seja filha da minha mãe e o Edgar seja filho da tia Edna e a Poliane seja filha da tia Eliane, todo mundo é meio que filho de todo mundo, né? Porque todo mundo é responsabilidade de todo mundo ali.
Então é isso, as crianças ficavam ali, todo mundo nas atividades com a criança, um ajudando o outro a ir trabalhar, a manter, e era essa coisona da comunidade mesmo. Tudo isso para dizer que eu já tenho essa coisa ali desde nova, mas eu nunca tinha trabalhado com isso. Apesar do tio Eduardo, que de certa forma veio de família, a primeira influência ali Sim, foi o tio certeza. Eduardo, mas atuar não. Meu tio teve rádio comunitária. Puxa vida. Meu tio tinha estúdio dentro de casa que ele ia gravar todo mundo. O primeiro rap que eu vi nascer foi o do meu primo, Felipe. Gente, Isso a gente era jovem. E é interessante isso que a Jô está falando, porque hoje é difícil, Jô, montar um estúdio, por mais simples que seja ou não. Agora, imagina nessa época que seu tio montou um estúdio. Sim. Foi desbravador mesmo. Foi. E aí, eu lembro que o primeiro rap que eu vi nascendo, sendo composto, sendo gravado, foi do meu primo. Isso eu tinha 8 anos. Ele fez uma letra, meu tio colocou um beat, recou, ele cantou. Eu sei a letra da música até hoje, inclusive, tá na minha cabecinha. E aí, Influenciou, tipo assim, né? Influenciou, né? Foi Influenciou. influência Hoje o forte. Felipe é um grande professor ele é formado em letras, mas ele dá aula de tecnologia, robótica, dessas paradas. Que é esse cara que eu vi fazer o primeiro rap. Ele ficou ali fazendo rap até ele ter menina. E depois ter menino, né? Foi desembolar os corre dele. Mas não foi os conheço, mas Felipe, um abraço carinhoso do Podtrem, e Eduardo também, sinta-se abraçado aí, viu? Então é essa minha galera, sabe? Então eu venho desse lugar, que é muito pulsante, porque eu acho que é ter um pouco disso também. A arte e a cultura, pra nós, ela é uma coisa muito... Nossa, acontece naturalmente, você entende? Não tem tipo, olha, minha sobrinha, minha prima, isso é a arte. Não tem formalidade. Isso é a cultura. Não, a gente tá vivendo aquilo ali o dia todo. Quando você assusta, você já está inserido no movimento e não tá sabendo nem de qualquer movimento. E aí teve todo esse processo, né? De crescendo, sair da casa da minha avó, adolescente, vai trabalhar, vou pra universidade, chego nas moitas. E aí é onde eu vou conhecer os meninos, né? Que a gente montou nosso primeiro grupo de rap, que se chamava Nem Farelo Sobra. O olho brilhou agora, A princípio era Gustavo, Jeft, Dati e Daniel. E aí um dia o Daniel chegou e falou: você vai participar do nosso grupo de rap. Eu escrevia, né? Poesia muito. Ele viu alguma coisa que eu escrevi e falou: você vai participar do grupo de rap. Chegou pros meninos e falou: então, a partir de hoje ela faz parte do nosso grupo de rap. Gustavo, sempre tretador do jeito que é, eu também gosto de uma treta, né? Ele falou: mas não é assim não, velho. Ele falou: não tem discussão, ela faz parte do nosso grupo agora. E assim foi, fizemos 2 shows. Só que, mano, 4 homens daquele tamanho pulando em cima do palco. Eu já olhei e falei: mano, não tenho energia pra lidar com isso aqui. Vou começar a estudar música pra ver o que eu quero fazer. Por que eu tô falando isso? Qual foi a pergunta mesmo? Gente, eu vou indo, eu falo mesmo. Como que você... Mas prosa boa é assim, que a gente, uma coisa vai ficando... embora. A produção cultural, essa questão do movimento cultural. Trabalhar com isso. Então tá no caminho. Estamos chegando. tá no caminho. E aí, tipo assim, eu falei: véi, o que eu vou fazer, fraga? Foi muito doido quando a gente recebeu o nosso primeiro cachê, né? Que eu falei: tem cachê. Tem um dinheiro que gira dentro dessa parada. Não é um sonho. Sei lá, R$300 talvez era o cachê? Para 5 cabeças. Para ratear por 5, né? Para dividir. E aí, mesmo assim, a gente não ia ratear. A ideia era comprar um mic pra gente começar a gravar. Ou seja, já investiu o que entrar e vamos passando 100, vamos investir aí. E aí... Só que aí, tipo assim, eu falei: mano, eu não tenho condição de ficar dividindo palco com esse tanto de troglodita pulando em cima de mim. Porque Gustavo, que é o que a gente tem aí, que todo mundo sabe quem quer ser, você vê que é o Gustavo em cima do palco. Aquele homem daquele tamanho pulando do meu lado. Eu já sou mais, né? Na minha, assim, mais centradinha, eu ficava: não tenho condição. Inclusive, dou muita moral para as minas que conseguem fazer isso. Clarinha, por exemplo, com DV Tribo, pra mim era, tipo... uma coisa incrível, a Clarinha ali no meio daqueles caras e fazendo acontecer, e pau quebrando, e pulando no palco, e
acho muito doido, dentre várias outras, né, que fazem parte, porque Clarinha é, né, uma pessoa que eu tenho mais próxima aqui, né. Você me lembrou, só como citação, Jô, um episódio interessante, a gente teve um episódio recente agora com... O programa é seu. É nosso, nada, tudo é nosso. Nós tivemos um episódio recentemente com a Isa Sabino, e ela falando comigo que em uma das apresentações, ela dividindo o palco com ela e mais alguém, fazendo uma parceria lá, e uma parte do palco, inclusive, quebrou. E ela me contando isso, Marcos, a gente continuou ali, mas isolamos aquela parte do palco. Pau quebrança. E aí, o que acontece? A galera do SESI me chamou para dar umas oficinas. E dentro do SESI tinha um curso de técnica de áudio e produção musical. Um cursão mesmo, assim, robusto e tal. Falei, beleza, vou dar as oficinas, mas eu não quero receber. Eu quero fazer esse curso todo. E foi aí que eu comecei a dar oficina e a entender a técnica da música. Ou seja, os dois processos ali paralelos já foi sua introdução mesmo oficial, digamos assim, na coisa. E aí eu fui e fiz esse curso de técnica, e a técnica ela é isso, né? Ela é uma coisa de efeito, de cálculo, do desenho da tela, sabe? E aí eu fui entendendo assim mesmo a coisa da técnica. Porque tem umas métricas, né, Jô? Produção cultural, obviamente, gente, a gente sabe que também existe uma questão de intuição, é intuitivo, mas tem todas umas métricas, tem todo um processo ali, não é simplesmente eu acho que é isso e vai ser isso, se você pegar eu quando eu comecei a produzir, pegar eu agora, você tem duas pessoas completamente diferentes. Eu trabalho com a mesma paixão, com o mesmo amor, com a mesma entrega, só que a experiência que eu tinha era uma e a experiência que eu tenho hoje é outra. O arcabouço de informações, de conteúdo técnico. Eu passei pelo mercado do mainstream da música, entendeu? Eu trabalhei na gravadora de um dos maiores artistas do Brasil, então assim, poxa, de lá até agora foi muita coisa, mesmo, de fato. Eu tive uma casa de show por ano, então assim... geri equipes, fiz grandes eventos, então assim, de lá até aqui foi muito chão, né? Te juro. E aí eu comecei a fazer esse curso da oficina. E um pouco paralelamente nasce o Coletivo Negro Braima Money, em que a nossa ação principal dentro da universidade era a execução da Calorada Preta, que era segunda, terça, quarta e quinta. Palestra, mesa redonda, exposição, roda de conversa, e na sexta era o evento. Que era a parte, vamos dizer assim, festiva cultural, mas musical. Então ficava ali uma galera de 15, 25, esse grupo ele aumentava e baixava, assim, mas eu fiquei ali do começo até eu me formar. Então ali eu fui aprendendo tudo. Muita coisa. Como que organiza uma agenda para ter essa programação o dia todo? De onde que a gente vai tirar dinheiro para fazer isso? A gente descobriu como fazer dinheiro dentro da universidade. Logística, parte financeira, passava tudo. Tudo. Então, assim, ali a gente foi aprendendo no coletivo. Então, essa foi a minha primeira experiência como produção. E eu nem sabia que aquilo era produção, gente. Para além disso, a Ana, que é a proprietária do Sagarana, que é a casa que eu peguei a gestão dela por um ano. Sagarana, gente, é uma casa de show que tem em Mariana, tradicional, antiga, muitos anos lá. E a galera ia, pessoal da cidade, turistas, universitários iam muito, né? Que tem uma história muito legal, né? De construção ali pela Madalena, que foi a primeira mulher que construiu aquilo. É um lugar lindo, um espaço incrível, belíssimo. E aí, o que acontece? Também comecei a trabalhar no Sagarana. Ali ao mesmo tempo. Sim, eu era bolsista do PIBID, eu dava oficina pelo SESI, eu fazia um curso de produção, eu trabalhava no Sagarana de madrugada e eu fazia Universidade de História. E ainda tinha tempo pro rock. Eu tinha firme. Então, assim, eu fui me construindo nesse lugar, nesse espaço, já com 21 anos de idade, de realmente entender que era possível viver disso. E aí eu fui entendendo quais eram os caminhos para viver disso. Então a gente vai solidificando o coletivo, a gente vai
eu vou trabalhando ali melhor minha carreira. Porque é isso, quando eu comecei a fazer o curso de técnica, eu falei, acho que eu quero ser DJ. Porque eu fico ali no meu cantinho, não tem que pular, não tem que gritar, ninguém vai encher meu saco. Eu acho que é essa a minha parada. Mas ainda em Mariana teve uma participação, teve uma pegada na Batalha das Gerais, não teve? Teve. A batalha vem depois. Vem depois? Vem depois. A batalha, como batalha, ela foi um movimento que começou pelos meninos. O Gustavo, o Daniel, o Pedro, o Dog Du. Então juntou uma galera que era da cidade, uma galera que chegou da universidade, começou esse movimento. Esse primeiro momento, eu não estava ali muito envolvida ainda não. Mas aí, tipo assim, eu entrei um pouco depois, que foi onde, assim, já a gente tinha começado esse movimento de fazer se tornar um coletivo. De conversar com a Secretaria de Cultura, de fazer eles entenderem o nosso movimento. Então, ali é um momento que a gente começa a solidificar a batalha como uma coisa, como um movimento cultural da cidade de Mariana. Então, a gente começa a organizar isso de forma que a gente estruturava, que a gente tinha um acordo com a Secretaria de Cultura naquela época, depois, enfim, vai trocando prefeito, trocando secretário. Teve uma época que tinha que ter as formalidades lá, de ter que ter autorização, sempre ter, né? Isso, aí a gente começou a entender como que fazia isso. Então é isso, tudo que eu aprendi fazendo, mano. Depois que você descobriu como é que você conversa com a você... Secretaria de Cultura? Qual que é o documento que você tem que assinar para poder guardar todas as sexta-feiras? E a gente precisa de um som. A Secretaria de Cultura tem som. Como é que a gente faz para ter um bom som, que a gente não tenha que gastar dinheiro e entregar uma batalha da hora para os 200 jovens que estão na praça toda sexta-feira fazendo rap? Então a gente começou a entrar nessa, e aí 15 em 15 dias tinha batalha, 15 em 15 dias dava 5h30 da tarde, a secretaria tava lá montando um somzão pra nós. Na realidade, antes de se descobrir, de se entender produtora, na época era tipo assim, tem BO pra resolver aqui, vamos resolver o BO. Vamos fazer a cultura acontecer, velho. Você tava resolvendo o BO, tava produzindo. Produtora, que é isso? Era resolver os BO, eu tô precisa fazendo disso. Aqui o movimento acontecer. Ai, ia ser muito bom se tivesse um sarau aqui, né? Chamei o Kel, meu amigo, falei, Kel, vamos fazer um sarau? Fizemos sarau e vazou. Os meninos estão organizando ali um negócio de batalha. Vamos lá ver como é que faz esse negócio. E aí, assim que eu fui... Depois que eu fui entender que isso era profissão, entendeu? Que, tipo, aí a gente vai entendendo esses caminhos, né? Então é isso, é assim que faz. E aí você vai também fazendo seus contatos, né? Aí sempre tem os barão da cultura, né? Que é a galera que já sabe onde que chia o din, como que joga pra... E aí você fecha com essa galera começa a te contratar, você vai pegando as estratégias também de como que faz. Foi tudo assim, velho. Um indicando o outro, aquela coisa. Vendo como é que faz e fazendo acontecer, assim, entendendo e fazendo e botando o nome na rua mesmo, velho. Estando na rua, vivendo na rua, botando o nome na rua e tudo na rua, velho. Rua. Mano, nós ficávamos na rua o dia inteiro. E esse início desse processo seu todo se deu como produtora, que ainda estava se entendendo como produtora e saiu de lá com certeza entendida que era uma produtora cultural, uma gestora cultural. Ele se deu todo em Mariana. Todo em Mariana. Sem sombra de dúvidas. Quando eu saio de Mariana, que eu volto para BH, eu já volto uma profissional da área. Porque eu já tinha ficado com a casa de show. O Sagarana lá. Você ficou gestora lá quanto tempo da casa? Fiquei 1 ano. 1 ano. Certinho. Parece que foi desenhado. E depois desse 1 ano que você volta a BH? Então, olha que doido. Quando o Ministério Público bate na minha porta... ele fala assim, toma aqui esse negócio. Para cada dia que você abrir, é R$10.000 que você paga de multa. Eu que não sou bobinha nem nada, sabia que já rolava um processo ali há anos, por causa da questão sonora do espaço, que não tinha isolamento acústico. Eu sabia que esse BO podia estourar a qualquer momento. Cidade histórica, Só centro... que assim, sinceramente, não estourava com a Ana, porque ela era uma francesa, branca e etc. Que talvez lá com seus da contatos cidade, lá, que estava fazendo as coisas. Quando chegou na minha mão, que o público começou a ser outro público, que o movimento começou a ser outro movimento, eu já imaginava que aquilo tinha uma data de validade, que as pessoas não iam ficar de boa. Você já previa que ia ter... Sabia. Coloquei uma cláusula no contrato lá, que qualquer coisa que rolasse, que fosse fora do nosso controle, o contrato estava reincidido sem prejuízo para nenhuma das partes. Sem ônus, por motivos externos, alheios à sua vontade, poderia porque nessa ter época eu já estava espertinha, né? Já tinha passado muito tempo. Já ia falar isso, já tinha uma bagagem ali para colocar isso no contrato antes.
Enquanto você toma sua aguinha, vou deixar um recadinho rapidinho, Ju. À vontade. Porque como eu sempre digo, gente, ninguém faz nada sozinho. Construir essa cena aqui, construir esse estúdio, Podtrem, trazer esses convidados queridos para dividir conhecimento, agregar valor com a gente. Tudo isso tem um custo, né? Então a gente acabou de lançar o nosso Apoia-se. Tem uma semaninha aí que a gente lançou o nosso Apoia-se, que é aquela plataforma de financiamento coletivo. O link está aqui embaixo, tá na bio, o QR Code aqui em cima, ó, que o Thiagão está colocando pra gente. Se você puder, apoie aí o Podtrem, se você está gostando do nosso conteúdo, qualquer valor, o pouco com Deus é muito, com o universo abençoe vocês. E se você não puder apoiar, a gente entende, mas apoie aí com o seu like, curte o canal, curte o episódio, segue o nosso canal aí que vai fortalecer muito também. Um agradecimento que eu não posso deixar de agradecer, nossos patrocinadores, nossos apoiadores, Café Amizade, o Ricardo e o Henrique lá de Alterosa, sul de Minas e Ribeirão Preto, os dois lá que estão na venda e na produção do Café Amizade. Henricão, bonezinho aqui, Ricardo, café na mesa, café aqui, porque aqui é Café Amizade, viu? Porque prosa de mineiro, prosa boa, tem que ter café e é Café Amizade. Inclusive, estou deixando aqui com você, Jô. Essa aqui são as provas individuais para você experimentar. Tem o gourmet e o tradicional, ganhar, tá? Porque eu sei que você é cafezeiro igual eu, então você vai levar, viu? Café Amizade. Eu amei. Tá chique. Café Amizade é um grande parceiro e estão ajudando a gente a construir essa cena, viu, gente? Deixa o seu joinha aí. Agora vamos seguir com a prosa boa, Jô. Aí adorei, o BO estava mais ou menos acontecendo na casa de show, né, no Sagarana. Você foi, o Ministério Público interviu, você teve que entregar. A partir de amanhã, se você abrir, é 10 mil reais por dia. Coincidentemente, no outro dia, eu tava abrindo o processo de mestrado. Ô, velho, eu sou muito doida. Ficava 2 semanas aberto o processo. Falei, mano, eu não sei o que eu vou arrumar. Eu vou escrever um projeto em 2 semanas e vou me preparar para esse processo. Não fiz. Comecei a escrever. Meti-lhe um projeto em 2 semanas, comecei a estudar pro mestrado. Fiz todo o processo de mestrado, aprovei. Em 2 semanas? Em 2 semanas. Em 2 semanas escrevi o projeto, estudei para a prova. Você decidiu fazer, estudou, fez a prova, passou na prova em 2 semanas. Eu sou assim. Tem gente que planeja e passa os últimos 2 anos da faculdade planejando o mestrado. Eu não fiz o Enem para poder tirar o ensino médio e entrar na faculdade com ele. É verdade. Querido. Você pega o trem andando, tá dando certo, hein? Aí fui embora, passei no mestrado. Você não espera o trem parar pra você subir, não. Você monta nele com ele em movimento, hein? Isso, foi em agosto. Se eu não me engano, o resultado saiu em outubro. Vó ainda era viva, aniversário de vó em outubro. Era, né? E aí eu sempre vinha pra cá de vó. No aniversário dela. Eu sei que quando eu vim pro aniversário de vó, tinha saído o resultado do mestrado há poucos dias. E eu tava aprovada no mestrado. E aí vim, tô descendo, Paulão me liga. Que era o produtor executivo do Gustavo na época, meu grande amigo, enfim. Ô, Jô, tô querendo conversar com você? Gustavo tá querendo falar com você também? Eu falei, coincidência, tô indo pra BH, pro aniversário da minha avó. O Gustavo ali tava no começo de carreira. Em 2019 já, né? Já tinha lançado, tava lançando Histórias da Minha Área. Tava estourado. Já tinha lançado os 3 primeiros, né? Tava estourado. E aí, Histórias da Minha Área? Foi Histórias da Minha Área. O próximo a lançar seria Histórias... Porque isso foi outubro, Histórias da Minha Área lançou em março. Então, ele ainda estava trabalhando no Ladrão. E aí, falei, tá, vamos conversar. Aí, fui para lá e falou assim, ô, Jô, nós vamos abrir a produtora, vai embora. Falei, acho que é um bom momento para vir embora, né? Você já estava na produção de eventos, gestão cultural, produção cultural, tudo culminando, tudo casando, e você recebe nesse momento uma proposta de um projeto massa, um projeto legal, com grande potencial que já vinha com uma base ali, uma estrutura mínima. Né? Aí eu falei, vamos, tá bom, vou voltar. Aí em novembro eu voltei. Mas e o mestrado? Aí eu falei, não, de boa, eu vou fazer o mestrado 2 vezes na semana, eu vou pra lá, faço aula e volto. Então você ficou fazendo aquele bate-volta? Não, porque deu pandemia. E ficou online, ficou à distância.
Ou seja, obviamente, um dos fatos mais tristes da história do mundo e do Brasil. E não tem nada de bom que se tire disso. Nada de mas, bom. coincidentemente, se tornou um facilitador para você conciliar o tempo. Mano, não, porque a produtora não abriu também, né? Atrasou o outro processo, é verdade. Aí é o momento que a negra entra em desespero, né, gente? Mas deu tudo certo porque a gente não anda sozinha, né? E aí, olha que doido, no meio dessa confusão toda, sabe o que eu fiz? Vou construir uma casa. Aí falei com meu pai, vamos construir uma casa pra mim? Ele falou, vamos. Você levantou sua primeira casa? A primeira casa. Que é onde eu moro até hoje. Aí na pandemia ficou eu e meu pai construindo casa. Então você usou o tempo da pandemia para construir a casa e foi metendo bronca no seu projeto, no seu mestrado. Porque aí você foi desembolando o mestrado. Isso. Foi isso que eu fiz na pandemia. Quase que você matou os 2 anos de mestrado ali. É porque quando abriu de novo, eu já tinha acabado as disciplinas, né? Porque é um tempo de disciplina e depois é escrita e pesquisa, basicamente. Então, quando eu fui... Quando começou a abrir, que tipo voltou a ter aula presencial, eu já não tinha mais aula para fazer. Muito não existe bom. Mestrado EAD no Brasil. Não existe, sim, viu, gente? Isso não existe, não pode ter. Pode ter pós-graduação, mestrado foi não. Foi por motivo de pandemia, lamentável, enfim, toda essa parada. Foi horrível Mas aí preferia 1000 vezes ter aberto a empresa, ter ficado na correria de voltar, claro, evidentemente. Sem dúvida. Mas mediante aos fatos que fugiram da vontade de todos nós, você adiantou seu mestrado, você aproveitou o tempo, construiu sua casa com seu pai lá e acabou a pandemia. Abriu a quadrilha e aí a gente começou a trabalhar. E você estava lá no início, no cerne da quadrilha, com a galera? Desde o primeiro dia estou lá. E... vários processos. Aí fiquei lá... Gente, só para quem não é da música, eu gosto de falar, nós temos todo tipo de público, né? Nosso público é muito plural. E, inclusive, temos público em Portugal hoje, no Canadá, temos público nos Estados Unidos também, tem uma galerinha que a gente acompanha lá pelo YouTube, então a gente sabe que está em outros estados, né? A gente tem essas métricas em outros países, inclusive. Então, a quadrilha é um selo musical, é uma produtora musical muito famosa, muito valiosa em Minas Gerais, com um conteúdo muito bacana. Um dos maiores selos hoje de Minas Gerais e do Brasil, né? Então você estava nesse início lá, né, Jô? Estava lá no início, quando tudo era mato. Então quando a gente falar quadrilha, vocês não assustem não, tá? E quando eu falo Gustavo é o Djonga, que é o dono dessa empresa, que é o meu amigo pessoal lá do começo, lá da universidade. Então, é mais ou menos essa história. É porque a gente fica falando como se todo mundo soubesse, né, velho? A prosa de amigo vai nessa... Depois que todo mundo tem essas paradas. A gente lembra que tem câmera aqui e tal. O Djonga continua a mesma coisa? O Gustavo continua a mesma coisa? Ninguém continua a mesma coisa, ninguém, né? Mano? Meus cabelos, por exemplo, estão mais brancos, né? Que faz o quê? 15 anos isso? Eu branquei bastante meus cabelos. Nossa, hoje em dia nós estamos velho, cansado. Outras ideias, assim. Mas é muito doido. Um verso dele fala: a meta é amadurecer sem perder a ternura, né? Eu lembro, sabe, de que... Então, acho que o foco é esse. A gente vai amadurecendo, tentando manter a ternura da vida. Ele é um cara bem tenro. É essa a palavra? Bem de boa, né? Ele é... Aquela essência que ele tinha de um... Porque eu sempre achei ele um cara muito especial, Fraga, desde a primeira vez que eu vi. Acho que eu tenho uma foto guardada, eu me recordei aqui. Acho que tinha eu, você, mais uma galera legal, Gustavo, tinha na ocupação da reitoria da UFOP. Depois eu vou recuperar. Vou recuperar essa foto depois. Ocupamos demais. Nós aprontávamos, nós dávamos trabalho de movimento não ocupamos preocupar, não, gente. Movimento em prol da educação, da valorização dos trabalhadores. Nome social se implementou na UFOP nessa época. Banca de heteroidentificação se implementou na UFOP nessa época. Então foi uma ocupação que trouxe muita coisa da hora. Assim, tudo vem com luta, viu?
Mas aí veio a quadrilha, Jô, voltando, porque Sim. conversa de amigo, prosa de mineiro, a gente vai e volta, é bacana, mas é assim que é bom, né? E aí, já até tirei o sapato, vocês não reparam não, se estiver dando pra ver aí, porque... Enfim. Mas aí veio a quadrilha, você foi integrar com a galera o projeto e tal, e como é que foi a sequência aí? Conta pra gente, só pra gente não perder o fio também. Então, aí teve isso, fiquei na quadrilha... Quando eu fui pra quadrilha, eu falei assim, eu não posso ficar sendo doida desse jeito não, gente. Eu tenho que dar um jeito na minha vida e decidir uma coisa só pra eu fazer. Porque desde que eu comecei ali, desde lá do começo que eu tava fazendo curso, isso, aquilo, tudo enquanto é lado, eu comecei a fazer 1000 coisas. E aí eu ficava na minha cabeça, véi, quem faz um tanto de coisa não faz nada direito. Chegou a estafar, chegou a chegar no ponto de burnout e cansado? Amigo, eu acho que a gente aprende, sabe, a usar essa forma que a gente tem de trabalhar a nosso favor. Eu tava trocando essa ideia com a gata ontem, falando assim, olha, se somos nós trabalhando com o que a gente trabalha, se somos nós que decidimos como a gente vai gastar vai organizar nosso tempo, a gente tem que usar isso a nosso favor, não contra nós. Então, com o tempo você vai aprendendo, sabe? Agora eu não estou trabalhando. Papa pode me ligar que eu não vou atender. Hoje é domingo, peraí, hoje eu tirei o dia pra mim. Não vou responder. Hoje eu estou resolvendo as demandas de tal coisa. Não vou tocar em tal coisa. No início, às vezes, é mais difícil, né, Ju? A gente conseguir ter que essa consciência, mas depois de um processo. Do tempo. Depois, com o tempo, a gente tem que se dar isso pra sobreviver. Porque é isso, eu tenho que usar o meu favor, porque. E aí é isso. Eu falava, mano, se eu continuar fazendo esse tanto de coisa, eu não vou fazer nada direito, fraga. Não vou fazer nada direito e tal. E aí, o que acontece? Em 2018, eu tinha feito concurso. E aí eu fui chamada para ser professora do Estado. Em BH? Em BH. E aí, professora de História do Estado de Minas Gerais. Do Estado de Minas Gerais. E aí eu fiquei sendo professora do Estado e trabalhando na quadrilha. Aí eu falei, não vou mais ser DJ. Não, nada a ver comigo. Porque paralelamente ainda tinha a questão de DJ, artista, né? Como artista. E aí a Laurinha, a Laura 7, me chamou para ser DJ dela. Tá, você vai contar pra gente, mas só pra galera entender a outra vertente, da Jô Marçal, pra quem muita gente que tá vendo aí conhece, mas tem alguém que não conhece, alguém lá mais no interior. A Jô Marçal como DJ tocou com quem? Nossa, cita uns aí pra gente. Cita uns só pra galera sentir aí. Mano, a primeira pessoa que eu toquei junto, mano, eu vou lembrar o nome dela. Vamos mudar a pergunta? Pra facilitar, a Jô Marçal tocou aonde? Cita alguns lugares que você já tocou como DJ. Mano, eu já toquei aqui de BH, que eu acho muito da hora. Eu já toquei na Virada algumas cultural. Vezes, junto com a Laurinha. Agora eu fiz Festa da Luz, incrível. A Festa da Luz foi linda, hein? Fiz abertura do show do Gustavo, do Quando Mais Eu Como, Que Mais Sou Meu Sinto esse ano. Fiz ano passado também, BH, do Inocente. Uhum. Então temos a Arena, que muda de nome todo dia, né? By Fly Hall, sei lá como é que chama, Chevrolet Hall, cada vez tem um nome. Deixa eu ver mais o que. No Rio. Rio de Janeiro, concha acústica não, Circo Voador e... Como é que chama aquele outro lá? Que é assim, no meio lá, Fundição Progresso. Já estive nos dois. Progresso. Circo Voador eu já toquei 3 vezes. Circo Fiz Voador. 2 aberturas, solo, e fiz Laura 7 Isa Sabino. Todo mundo fala que Circo Voador é uma energia diferente, é mesmo? Mano, bagulho. É uma vibe diferente? Que isso, é incrível. Eu já conversei com uns 2 ou 3 artistas que Teve Concha Acústica de Salvador também, muito da hora. Áudio em São Paulo. Mas que... Pô, Pepsi lá no... Na verdade, tipo assim, todos os palcos que eu toquei nas aberturas do show do Inocente do ano passado foram palcos muito da hora, assim. Gente, a carreira dessa moça... Nós estamos falando de historiadora, de gestora cultural, mas como DJ, tá pouco, não tá? olha o gabarito aí, tá um ticano aí. Agora, assim, o que acontece? Lá tipo assim, quando o Gustavo começou a fazer a carreira solo dele, eu fazia todos os shows dele lá na região, né? Mariana e Ouro Preto.
ele ainda não era fechadão com Coyote igual é hoje em dia. Então, tipo assim, eu fazia vários shows com ele também, quando ele começou a viajar pelo Brasil. Então, eu fiz alguns shows no interior de São Paulo, fiz alguns shows, a gente fez uma tour no Nordeste uma vez, isso eu tô falando lá de 2017, 2018. Aí o FBC ainda era dobra dele. Aí teve um que Clarinha participou. Então, assim, é isso. Djonga, Fabrício, Clarinha, Isa Sabino, Laura Sete, Thiago Lisboa. Pô, velho. É muita gente. Não, é pesado. Enfim, muita gente. Não consigo, velho. Eu tive a sorte de ver João Marçal como DJ no comecinho da carreira, nas festas, nas moitas, nas festas juninas, nas festas que rolavam nas casas. Eu tive a sorte. Cachê, quando tinha, viu, gente? Isso quando não era em troca de tomar uma, né? Quando tinha, filho. Pesadíssimo, pra tomar uma cerveja quente muitas vezes, mas sendo muito feliz às também, vezes só, né? só pra alegrar a galera mesmo, não tinha nem cerveja não, se eu quisesse eu comprava. Massa, é muita história massa. Mas aí veio esse paralelo, carreira, aí nós já estamos em outra esfera da Jo Marçal como DJ, em outra esfera da Jo Marçal na produção, gestora cultural. E as coisas acontecendo, a Jo Marçal já tinha construído a casa, já estava como educadora fazendo mestrado, ou seja, olha a esfera... Funcionária pública. Funcionária pública, professora educadora, né? A coisa já mudou toda de figura. Mas continuei fazendo mil coisas. Aí eu falei, mano, modéstia à parte. Faço muita coisa, sim, e faço tudo bem feito. Vou aceitar e vou continuar fazendo, entendeu? O que me prejudicava muito era essa questão do tempo, que eu não sabia lidar com ele. A gestão do tempo. A gestão do tempo. Só que eu fui entendendo como lidar com isso e como ainda conseguir viver, como ainda conseguir estar com minha família, que é uma coisa tão cara pra mim, como fazer manutenção dos meus relacionamentos. Então, fui aprendendo a lidar com isso mesmo, a lidar com o tempo e a usar tudo isso a meu favor mesmo. Dava pra conciliar com vida pessoal, Jô? Tem que dar, né? Tem que dar, tem que viver. Porque, né? mano, se você não tem vida pessoal, aí você estafa, tá ligado? É uma parte importante, né? Mano, é a parte do descanso, do afeto, tá ligado? Você tem que ter um lugar seguro, você tem que ter um lugar que você pode relaxar. Porque, assim, tudo muito legal, muito chique, mas, pô, quanta vaidade, quanto ego, quanto orgulho, quanta pessoa que... Pô, e aí não é tirando ninguém, fraga, a gente tem que aceitar a nossa desimportância no mundo. Muita gente que... Enfim, então assim, você tá num lugar que você pode respirar mesmo, descansar, o cansaço da vida, o peso de ter que... E é isso, eu sou uma mulher preta, mano. Eu não tenho 1,60 m, tá ligado? Então, assim, vários lugares que eu chego, que eu entro, eu tenho que me portar de certa forma até as pessoas entenderem que elas têm que me tratar como um ser humano. Nada além disso, entendeu? E essa questão da vida pessoal, né, João? Eu achei interessante você citar, porque o castelo da guerreira ou do guerreiro, o canto, o aconchego, que é o termo que você usou, é quando você entra na sua casa, seja onde for, qual seja, de qual tamanho que seja, e ali você tem a sua mãe, ou a sua companheira, ou o seu pai, ou o seu companheiro, ou o seu filho, o seu gato, o seu cachorro, né? No meu caso é gato, mas você chega ali é o castelo da guerreira ou do guerreiro, né? O seu é onde se repõe as forças, né? As energias. Mano, é nesse lugar. As outras coisas só acontecem porque eu mantenho esse lugar como prioridade da minha vida, tá ligado? E assim, isso tem ficado cada dia mais forte, né? Eu perdi meu pai não. Ele fez a passagem dele em maio do ano passado, junho do ano passado. E aí é muito mais louco, né? Porque aí é uma demanda... Você acorda pra vida um pouco, assim, fala, nossa, peraí, agora, qual que é a parada? Porque, assim, eu já tinha um lugar muito ali de base pros meus pais, já tinha tomado esse lugar pra mim, sabe? Quando meu pai faz a passagem dele, eu fico sendo também uma base. Só que... De certa forma, um arrimo, né? Você bota fé? Então, assim, tem toda uma questão que acontece ali. Continuou ali o quê, João? Desculpa porque eu não conheço o seu seio familiar. Mãe com irmãos, então, vó... o que acontece? Eu tenho um irmão
que ele é deficiente físico e ele é surdo. Ele é casado com uma outra mulher surda. E eu tenho um sobrinho que é ouvinte. Isso é muito legal. Porque é uma experiência muito única ali estar nesse meio. Só que eles moram em outro lugar. Quando eu fui pra lá e tal, que eu construí minha casa, acho que meu irmão ficou inspirado. Aí ele saiu da casa da minha mãe com a família dele e foi mexer numa casa que eles tinham também. E foi morar lá. E aí ficamos, meu pai e minha mãe na casa deles e eu na minha casa. A minha casa é em cima da casa dos meus pais. Então a gente tinha essa relação ali, né? Os dois ali embaixo, eu lá em cima, mas eles vivendo a vida dele, eu vivendo a minha, óbvio, vivendo aqui aquela coisa da família e tal. Só que aí quando meu pai faz a passagem dele, fica só minha mãe na casa dela, né? E eu lá em cima. Então essa relação, ela se reconfigura. Você entende isso? Você se tornou uma das bases do seio familiar, da estrutura familiar ali. Acaba sendo, um dos sustentáculos da coisa, né? Acaba sendo. Isso é muito bonito. Tem um peso, é forte isso, mas é muito bonito também quando funciona, quando dá certo, minha né? vida É gratificante, tipo né? assim, de lá pra cá, tipo, muita coisa mudou em vários sentidos, Fraga. Porque é isso, tipo, muita coisa eu tive que entender como que... Mano, eu não sei muito falar sobre isso, assim, ainda mais sabendo que eu tô falando com tanta gente, porque eu acho que é muito íntimo e pessoal, Fraga. Eu já ouvi um negócio, foi interessante você falar isso, a gente até dá uma voltinha aqui agora. Que uma vez falaram comigo, um dos nossos convidados que tiveram aqui, falaram assim, Marcos, eu já tive uns 5, 6 podcasts. Mas aqui, modéstia à parte, viu, Jô? Aqui meio que a gente se perde, acaba que dependendo, a gente fica meio que uma conversa de amigo e tal. Então, quando eu assustei, eu tava falando pra câmera, tava sendo gravado. Aqui, não quer ficar... Mas enfim, é sobre isso. Tipo, me coloca em um lugar diferente em que eu entendo que agora somos eu e minha mãe e eu. E nossos cachorros. E primeiro eu falo que primeiro as mães cuidam dos filhos e depois isso, os filhos cuidam tipo, das mães tem também. Tem médico, né? Tá na minha agenda. Eu dei uma passagem de avião pra minha mãe, porque minha mãe vivia falando que o sonho dela era viajar de avião. Toda vez que eu viajar de avião, ela, você vai de avião? Nossa, meu sonho era viajar de avião. Aí agora ela aposentou, né? Eu falei, então tá, então agora você vai realizar seu sonho. Aí fui, liguei na minha madrinha, falei assim, madrinha... Minha madrinha adora viajar. Minha madrinha é essa aposentada que viaja o tempo todo. Que tá curtindo a vida. Só viaja. Falei, madrinha, vê uma legal aí que você acha que minha mãe vai curtir e me dá a ideia que nós vamos fazer ela andar de avião agora. Aí ela foi pra Goiás, a família dela é de lá. Os primos, as tias, a família da minha avó. Chegou esses dias. Nossa, chegou... Então você entende? Tipo assim, minha mãe tá aposentada, eu quero que ela viva o melhor, que ela viva tudo que ela não conseguiu viver, ela... Tem a casa dela, tem o carro dela, dá os rolês dela. E eu quero mais que ela faça isso mesmo, e a coisa ligado? Tá acontecendo. Que ela viva a parada. E aí, tipo assim, beleza. Leva no aeroporto. Busca no aeroporto. Aí volta, tem médico. Então, assim, eu tenho uma agenda paralela para ela. Entendeu? Que tem que acontecer. E talvez seja uma das melhores agendas da vida de uma pessoa. Sim. Que sorte de quem tem uma mãe. Sim, né? Sim. Jô, interessante. Tem muitas camadas aqui nesse estúdio hoje, nessas histórias, mas voltando para a parte de produção, a parte cultural, de agente cultural, depois você teve esse período na quadrilha, que parece que foi um longo período. Quantos anos na quadrilha? 2021, 4 anos. 4 anos. E depois, quando você não saiu da quadrilha propriamente dito, né? Não. Mas você mudou a sua configuração lá dentro. Isso. A partir daí veio os projetos que eu sei, da Jô Marçal, da empresa da Jô. Como que se deu isso? Como é que estão os projetos hoje? Quais são os projetos futuros? Conta pra gente. Então, o que pega? Nossa firma é de Preta, né? Que é a minha empresa. Essa empresa, eu tenho ela desde 2014. Primeiro eu era CEO de Arroba, né? Que é uma empresa que ela tá na internet, mas ela não existe no papel. Aí com o tempo a gente vai entendendo as necessidades também. Inclusive já tive que contratar funcionário, então eu tinha que ter, né? Ter uma empresa para contratar, para garantir os direitos. Aí a gente vai entendendo essas coisas, contrata um contador, entende? Fiquei ali um tempo.
Quando ela nasce, inclusive esse nome, Nossa Firma de Preta, é do Gustavo. Ele que criou isso. Ele que criou esse nome. Parceria antiga, hein? Porque quando ela nasce lá em 2014, a ideia era ser a firma minha e dele. Ela nasceu em 2014. 2014. Com a Rasta, que era uma festa que a gente fazia lá em Mariana, que pau quebrado. Vamos Tem dizer até foto sua na Rasta, você já foi. Preciso ver essa foto um dia em off. Não tenho, depois eu te mostro. Mas não será mostrado aqui agora nesse episódio, viu? Eu te mostro, tá ali na pasta, que eu tenho tudo, né, de arquivo. Bacana. A gente começa com a Rasta, que é essa festa que a gente fazia lá. A gente fez 5 edições dela. Lá atrás, em 2014. 14. Sua primeira empresa. Só que era arroba do Instagram, né? Na época, Facebook, né? Mas tirando a burocracia, os trâmites legais do CNPJ, mas era uma coisa funcional que acontecia. Funcional, acontecia, sim. Né? E aí, essa loucura, chama uma amiga ali que faz aí, faz aí, vai, nossa. Aí faz a identidade visual, aí cria uma página, aí cria a festa, aí faz a arte, chama as pessoas pra tocar. Mano, eu lembro o arrasta que a gente fez, que eu e o Gustavo, a gente saiu de lá tão feliz, que a gente ficou achando que nós era rico, velho. E a gente conseguiu pagar todo mundo e tirar R$420 cada um. A gente ficou, tipo, muito feliz no outro dia de manhã, a gente acordou cedo, ele passou lá em casa, a gente foi lá como é que chamava aquele cara que era ali na esquina do... Não lembro nem como é que chama o bairro. Enfim, um comércio muito tempo que tinha ali no bairro que a gente morou. Era um clássico ali daquele bairro. Fomos lá, compramos um tanto de pão, um tanto de salame, um tanto de queijo. Chegamos, fizemos um cafezão pro bonde. Quando todo mundo acordou, tava o café pronto. E nós felizão, tá ligado? Aquele era luxo, né? Era luxo, mano. Era luxo. Acordar de manhã, a gente tava rico. Pão, salame, mussarela pra todo queijo, pra todo mundo. Era luxo. A gente tava rico, velho. Tipo, a gente ficou muito feliz, fraga. Falando, mano, vai dar certo nossa parada. Cara. E aí, um pouco depois disso, ele estourou. Ele foi, tipo, tava começando a estourar, né? Aí ele falou, vou voltar pra BH. Eu falei assim, ó, eu vou burocratizar a firma e eu vou seguir com ela. De boa pra você? Ele falou, de boa. Aí eu fui, burocratizei tudo, organizei tudo bonitinho, fiz transformar numa empresa, criei um CNPJ, E aí, sim, eu comecei a estruturar a empresa. E segui solo com a nossa firma de preta, trabalhando. Em paralelo, tá? A Mira, que também é minha amiga há 15 anos, sempre fez o trampo dela com a empresa dela de produção também. Quando a gente chega em BH, muito por causa também do meu cargo público e por causa que, né, tem um teto de ganho, que você pode ir ali com esse tipo de empresa, burocracia mesmo. Não vou render muito sobre isso não, que é um saco. Mas, enfim, é um saco, mas a gente tem que lidar. A gente precisava mudar o enquadramento da empresa, tanto eu quanto ela. Só que eu não podia ser sócia de uma empresa sendo funcionária pública. Sim. Sócia, administradora. Sim. Eu só podia ser sócia. Sim. Então, para eu ter uma empresa, eu tinha que ter uma pessoa que fosse sócia administradora junto comigo. Entendeu? Sim. E aí, nós duas, né? Porque, assim, a gente é amiga, irmã há muitos anos, sempre fizemos trampo, uma dando apoio pra outra, tal, mas nunca tinha juntado e falado, e aí, vamos. Você conheceu a Tamira na faculdade ou você conhecia ela antes? Na faculdade. Não, assim, a gente se conhece de outras vidas, né? Sim. Mas nessa a gente se conheceu na faculdade. Bons laços. Mais um dos presentes que a UFOP trouxe, que a faculdade trouxe, Com né? certeza, mano. Tamira é minha irmã. E aí, tipo assim, eu virei pra ela, e aí a gente deu essa um dia, mano, vamos juntar as paradas e vamos reenquadrar as firmas e tal. E aí mantivemos o nome da nossa firma de preta, tá ligado? Nossa firma de preta. Então, assim, tem a trajetória com a nossa firma, só que, tipo assim, a trajetória com a Tamira, ela também vem há muito tempo. A gente já tem essa coisa de estar junto, de viver junto, amizade, de dividir a vida, lazer, de tudo. Né? E aí, dentro desse processo todo, sei lá, de 2 anos pra cá, a gente começa já a pensar em realmente esquematizar tudo, organizar tudo, comunicar a empresa. Só que cada uma do seu delírio ali também, individual. Tamira é igual eu, velho. Ela faz 1.400.000 coisas e vambora, existindo. E hoje vocês estão, me explica, me conta pra galera que tá vendo a gente. Hoje vocês estão com produção cultural, vocês estão com gestão cultural, projetos de leis de incentivo, explica pra gente. Produção, gestão, comunicação, coordenação.
A depender da demanda. Alguém ali que trabalha com cultura, algum agente cultural, algum cantor, alguém que está precisando de produção, de gestão, que tiver interessado em contactar o serviço de vocês, contratar, fazer uma parceria, deixa as redes sociais para a galera começar a seguir lá e procurar. @NFDpreta no Instagram. NFDpreta. Segue nós lá. Vou aproveitar e pedir vocês mais uma vez, sigam o Podtrem aí, sigam no Instagram, tem no TikTok, mas tem no Instagram lá, Podtrem, tudo junto, tudo minúsculo, é o amarelinho que vai aparecer, e já deixa o seu like nesse episódio, manda uma pergunta pra Jo, manda um recadinho, manda um comentário, uma crítica, o que vocês quiserem, a casa é de vocês. Crítica eu não aceito não. Crítica não precisa mandar não. Crítica se for mandar pra ele, pode mandar eu não aceito de bom grado não, nem te frago, vai me criticar. E aproveitando, gente, mais um abraço especial que eu não posso deixar de mandar para os nossos queridos irmãos sindicalistas do CIMOSENG, o Sindicato dos Motoristas Cegonheiros, que transportam carro aí, os irmãos do trecho, para Minas Gerais, para o país todo, para a América do Sul toda, nossos irmãos do CIMOSENG. Alô, Tatu Dendengo, meu irmão, toda a diretoria do CIMOSENG, aquele abraço, obrigado pela parceria com o Podtrem. Sem vocês nada disso seria possível, como eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho, tudo é uma construção coletiva. É isso. Mas vamos seguir, Jô, então você com a Tamira, nessa pegada da empresa de vocês, gestão cultural, você deixou as redes, a galera vai lá conferir. Por favor. Né? Porque tem muita gente que está precisando de um apoio cultural, de uma direção, de um norte, uma consultoria, é com vocês que a pessoa é com nós mesmo. Né? E os projetos foram acontecendo. Estão pegando lei de incentivo. Aí o que acontece? A minha parada sempre foi muito no corre mesmo do privado, né? Empresa privada, indústria. Evento privado. Tal. A Tamira sempre foi dessa coisa mais do via lei de incentivo. Do público. Do público. E aí, muito desse meu interesse pelo público veio quando eu fui para a Hungria. Importante. Você teve na Hungria, né? Você foi estudar lá, não foi isso? Fui estudar lá. Quanto tempo você ficou lá, Jô? Fiquei 15 dias. Foi pouco. Era um curso de férias. Só que é um curso que você começava a estudar 9 horas da manhã e saía 9 horas da noite. Não, e uma experiência incrível, 12 horas né? de curso. Você foi para a Hungria. Fui para a Hungria, Budapeste. Budapeste mesmo. Cara, outra cultura, Universidade da Europa Central. É uma universidade que ela recebe gente do mundo inteiro. É característico da universidade. A universidade, ela existe para isso, para juntar pessoas do mundo todo dentro dela. Qual curso foi fazer lá, Jô? Eu fui fazer um curso de práticas curatoriais e liderança cultural. E aí, lá, eu descobri que lá tem uma parada que se chama Capital da Cultura. Dá um Google aí, gente, que eu acho muito interessante mesmo isso. Que é uma parada que a União Europeia faz, que ela escolhe 2 cidades por ano e coloca um dinheiro cabuloso para aquela cidade crescer em cultura. E aí eu tô falando, tipo assim, de construir prédio, renovar todos os museus, refazer rua, investir dinheiro em empresa, em pequenas empresas que trabalham com cultura. E aí, tipo assim, aquela cidade, de repente, vira uma parada. E aí eu pensei... Gente, pesquisa mesmo, é muito doido isso. Eu não vou render muito, porque eu rendo demais lá. Já faz 5 horas que nós estamos conversando. Prosa boa é assim mesmo, E aí, tipo assim, lá eu fiquei muito curiosa com esse negócio. E aí, como a Tamira sempre trabalhou com isso, né, velho? Eu já tinha provado um projeto 2, de coisa que eu queria muito executar. Eu sabia como fazia, já tinha feito. Mas não era seu foco de atuação. Mas não era meu foco, é isso. Já fiz de tudo um pouco, gente. E aí... Fiquei mais interessada. Isso eu acho que a gente já tinha juntado já. Mas aí tava nas minhas outras loucuras também, né? Muita coisa acontecendo, mas comecei a aprender, estudar, pesquisar, entender o que era municipal, federal, estadual. Comecei a trabalhar mais com isso, dentro da quadrilha, inclusive, tal. E aí... Agora que a gente, né, toma essa decisão mesmo de começar a trampar com nossas paradas, desembolar mesmo as coisas. Porque a gente sempre esteve trabalhando.
tanto eu quanto ela, em várias coisas o tempo todo Várias juntas. frentes, inclusive, né? Só que agora foi um momento que a gente parou e falou assim, na casa, como é que é? Na casa do ferreiro o espeto é de pau. Essa que é a nossa parada. A gente falou, não, agora vamos parar e vamos organizar a nossa parada, velho, de verdade. E direcionar mesmo, e focar energias. E aí começamos, né? Hoje a gente tá com a execução de 3 projetos, principalmente. Conta pra gente desses 3 projetos. Conto, claro. A gente tem... Por onde que eu começo? Vamos começar pelo Vertimundo. Vertimundo é um projeto que já existe. Ele está na 5ª edição dele. É um projeto que ele é coordenado pela Tamira. Que é basicamente... Enfim, tiveram outras edições que eram em outros formatos, mas basicamente a formação em audiovisual, oficinas, atividades formativas, em audiovisual em vários formatos, dentro das unidades de acolhimento de adolescentes. Então a gente vai e faz ali as atividades com ela. Agora a gente está trabalhando principalmente com fotografia, mas já tiveram edições que o foco foi o audiovisual mesmo e tal. Mas nessa a gente está trabalhando com fotografia. Esse vai ser muito especial pra gente, porque a gente vai pegar as adolescentes e a gente vai expor tudo que a gente desenvolveu nesse tempo lá no ICHS. A gente vai levar elas para fazer a Rota de Ouro Preto com a galera da Palma Preta, que é uma galera que faz um roteiro em Ouro Preto da perspectiva da inteligência dos africanos ali naquela região. Então, assim, a gente está dando um passo para voltar para esse lugar que a gente se encontrou. Então, assim, além de ser um projeto muito caro, não em questão de dinheiro, caro em questão de valioso, importante, fraga, né? A gente ainda está nesse lugar que a gente vai levar elas para lá. Enfim, vamos expor também mais outros 2 lugares aqui de BH, que já estão definidos, mas eu não vou falar. Fiquem de olho, segue a firma. Mas essa de Ouro Preto e Mariana eu precisei falar, porque vem de toda essa história nossa. A gente conseguir pegar as adolescentes que vêm dessa situação de vulnerabilidade, Entre outras coisas, vai ser uma viagem no tempo, né, Jô? Vai. E poder fazer isso, dar esse rolê por Ouro Preto com elas, fazer a exposição no ICHS, vai ser muito lindo, sabe? Então, assim, estamos muito felizes, muito empolgadas com esse projeto, que é um projeto que a Tamira já tem, já coordena e já vem trabalhando nele há 5 anos. E agora, nessa 5ª edição, eu comecei a participar dele de fato. Mas aí, Jô, sobre os projetos, esse primeiro projeto lindo, que vai ser um resgate na cabeça de memória de uma viagem, e os outros 2, conta pra gente. Então, o outro que a gente tem é o Festival Fresta, né? Festival Fresta, ele é a junção da nossa firma de preta, que somos eu e a Tamira, com a Grelo, que é a Jurebinha e a Bia. A Grelo, ela já teve 3 edições. É uma festa que ela é exclusivamente para mulheres lésbicas, bissexuais e pessoas trans. Exclusivamente, não existe outro tipo de público dentro dessa festa. Público-alvo, foco mesmo. Foco, recorte. Chegou lá você, quero entrar? Não entra. E aí, tipo assim, eu achava essa ideia muito doida da festa dela. Desde o começo eu chamei a Jurebe e falei, Jurebinha, muito da hora. Eu falava que, pô, é isso, vai, precisa disso, tá. Fui em todas as edições, toquei na edição de Natal, foi incrível. E aí, já tem essa viagem nossa com audiovisual, com artes visuais e todas essas paradas. Então a gente basicamente vai fazer 2 dias de festival. O primeiro focado nas artes visuais e o segundo dia focado na música. Então a gente vai ter uma exposição. Tem data? Tá marcado para quando? 5 e 6 de dezembro. Aguardem. Aguardem. Primeira mão, tá, gente? Opa, não exclusividade no podcast. Aproveita e já segue lá, o @Festival Fresta. Pronto. Então, a gente vai fazer um dia de artes visuais, de exposições, em que a gente vai abrir um chamado para as artistas, mulheres lésbicas, pessoas trans e mulheres bissexuais, para poderem, né, expor suas obras nesse dia da mostra. A gente vai super fazer... necessário, uma ação super necessária. Mano, sabemos, ocupação né? de espaço sabemos. E no segundo dia a gente vai fazer essa festa aí, que já celebrar. vai ser a 4ª edição dela, que também é a mesma coisa, recorte do público. A galera, os DJs são pessoas trans, são mulheres lésbicas, mulheres bis. Então, assim, a gente tem
todo esse recorte, estamos fazendo acontecer dentro disso. E vamos celebrar. Só que na imersão, na exposição, é aberto a todos os públicos. Então, assim, se Muito quiser bom. ir também pode ir. E o terceiro... Vamos começar a divulgar aí semana que vem, provavelmente. Com exclusividade no com Pode exclusividade, Trem. primeira mão. E o terceiro projeto? O terceiro que tá em projeto andamento? também é no meu coraçãozinho. É na Seu minha olho casa. brilha quando você fala dos projetos, viu? Gente, por favor, eu sou apaixonada demais com esse trem, sou. A gente, assim, passa por bons bocados? Passa. Mas compensa demais. O último é na minha casa, né? Na minha casa de axé. Que é o projeto que se chama Arroz Carreteiro, Saberes Ancestrais em Prática. O patrono da minha casa é Pai Guiné de Aruanda. É um barracão de Umbanda, né? Aonde que fica? Posso falar Pode que falar é pra lá gente? no Goiânia. No Goiânia, isso. Só isso, isso, nada além disso. Porque a gente, assim, é isso. A questão da ritualística, das giras, dos toques, não é uma coisa que a gente expõe, Claro, entendeu? claro. Até porque tem que ter todo um processo Tem todo ali, um processo né? e tal, Perfeito. e que a gente tem esse cuidado de manter. Mas é em BH. É em BH. Né? De manter a casa nesse lugar. Claro. Lá a gente, enfim, um cuidado mesmo com a coisa do sagrado. Como tem que ser. Mas o ao projeto... mesmo tempo a gente está falando de uma memória ancestral, né? De uma riqueza cultural, de um patrimônio imaterial que está ali e que a gente precisa deixar registrado, né? Então, o que é esse arroz carreteiro? O arroz carreteiro, a mãe já faz ele há muitos anos. Ele é servido lá na festa de Preto Velho, que rola anualmente, lá na Praça 13 de Maio, já há muitos anos. E esse arroz, ele sai lá de casa. A mãe faz o arroz que é servido às pessoas na praça já há muitos anos. Então, as pessoas vão lá, comem o arroz e é minha mãe que faz, tá, gente? E ela cozinha, tá? E aí, a benção mãe, inclusive, mãe Adriane. E aí, o que acontece? Mãe que faz esse arroz. Então, quando eu entrei pra casa, foi muito legal, porque, assim, tem todo o processo que você tem que ir, conversar com a mãe, fazer uma abertura Sim. de jogo, enfim. E aí, a gente conversando ali mesmo, ela falou, pô, eu queria muito trazer alguns projetos pra casa. Eu não sei como ela chegou nesse assunto. Eu olhei pra ela e falei assim, a senhora sabe por que eu trabalho? Ela, não. Eu falei, eu trabalho com projeto. Ela, sério? Eu falei, sério. Aí começamos a conversar, assim, organizar as coisas, entender o que tinha, o que não tinha, qual era o melhor caminho, o que a gente ia fazer. E aí um dia ela foi e me contou essa história. Não, porque é isso, ela é muito apegada à coisa da culinária mesmo, sabe? Ela foi e falou assim, não, porque o arroz carreteiro que é servido lá, sou eu que faço, sai aqui de casa, serve todo mundo que tá na festa. Falei, mas isso é muito bonito, muito da hora, enfim. E aí a gente começou esse projeto que tem um processo de formação para os filhos da casa, em que a gente vem com oficinas de produção de evento, de audiovisual e comunicação. Uma casa cheia de pessoas jovens, enfim. Então a gente vem com esse processo formativo junto com eles. A gente já passou por 2 oficinas, estamos aí executando o resto. E aí, depois disso, a gente vem com a captação de um documentário sobre a feitura do arroz e toda essa história do arroz. Muito bom. E depois a gente vai vem... culminar um documentário. Vai culminar um documentário. Que massa. Num curta, né? Sim. E depois a gente vai fazer um evento de lançamento desse curta. Convida a gente. Claro, estão mais que convidados. Jô, esses 3 projetos estão em andamento, estão se estruturando, estão acontecendo Estão daqui a todos pouco. em processo de execução. Né, processo de execução. Projeto futuro algum, aquela coisa que ainda não está em execução, mas... calma, né? Já tem 3 para executar, não, né? Não é nem isso. É tipo assim, na minha cabeça, na nossa cabeça, mano, tem coisa rolando o tempo inteiro. Tá, inclusive a parceria com o Pode Trem, mais pra frente, talvez vocês fiquem sabendo. Já teve essa cantada aqui, viu, gente? Não vou mentir pra vocês, não. Mas é isso, a gente pensa, a gente faz. É isso, mano. Executa, eu e a acontece. Tamira, nós somos as pessoas mais inquietas que existem no mundo. Por isso que eu falo que nós é de outra vida. Não faz sentido nós ter se conhecido e juntado aqui agora, hoje, não, Fraga. São 2 pessoas que eu conheço, que eu posso falar que realmente fazem a coisa acontecer, fazem É a coisa isso, andar. mano. E nós encontramos, Fraga. É até irônico isso. Tipo assim, como que essas 2
malucas se encontraram e estão andando junto aí, tá ligado? E é isso, 1000 coisas passam pela cabeça, ela pensa uma parada, eu penso outra, gente, amiga, pensei em tal coisa. Não, da hora, e se a gente fizesse isso, não, da hora. Vai convergindo, vai somando, vai trocando. E é uma dinâmica muito louca, é um jeito muito... Porque ela é elétrica também, né? Mano, ela é elétrica, eu não sou elétrica. Você é a calmaria da dupla? Eu sou calma, eu sou tranquila. O jeito de falar mais... Hoje eu ainda tô mais animadinha. Mas assim, se for pegar ela, é elétrica. Eu sou a mais tranquila, assim, de forma geral. Eu sei que vocês duas deram certo, não é à toa, que combinam, uma compõe legal com a posição massa. Isso. E aí é isso, tipo, temos várias coisas, pensamos em várias coisas. Muita gente procura a gente, né, velho? Tipo, mesmo querendo ajuda, querendo que a gente faça, que a gente submeta, que a gente... Pô, mas aí também tem aquela parada, né, velho? Muitas vezes a gente também... Pô, agora vem um momento crítico. A gente, às vezes, dá mais atenção pra parada da galera do que eles mesmos, né? Então, a gente também tem que aprender a ter esse cuidado, equilibrar, assim, né? de entender onde que cabe, onde que não cabe, onde que tá todo mundo trabalhando na mesma energia, onde que tá todo mundo realmente disposto a se entregar pra aquilo. E, mano... a gente não trabalha pelo ego, a gente não trabalha pela vaidade, fraga. A gente trabalha porque... Primeiro que a gente precisa pagar nossas contas. Os boletos não se pagam sozinhos. E assim... Propósito, né? Que eu tava falando aqui agora, né? Falei, mano, isso é um mal da nossa geração. Ou bem da nossa geração, não sei. Propósito. Mas a gente tem muito isso. Então, tipo assim, mano, se você quiser colar com nós... por qualquer motivo que não seja, tipo, amor, fraga, é aquela parada mesmo, 1 por amor, 2 por dinheiro, fraga, velho e funcional. Então, assim, tem que tá muito... alinhado, muito amando o que faz mesmo, muito disposto, às vezes, a tomar na cara e continuar querendo fazer. Porque, pô, esse tanto de coisa aqui que eu falei que já rolou, que não é, tipo... Pô, eu falei pouquíssima coisa aqui, tá ligado? Nós ia ter que ficar aqui 5 horas. Gente, essa moça aqui, porque quando a gente vai fazer... Eu vou contar, viu, Jô? Quando a gente vai fazer um episódio, é claro que a gente faz um estudo do convidado, a gente estuda a carreira, as redes sociais, ali o negócio não é uma bagunça, mas é uma bagunça organizadinha. E uma das coisas que nossa equipe pede, nossa produção pede, são fotos do convidado para divulgação, para fazer essas capas bonitas que você vê que nossa designer, a Isabela, manda muito bem, faz pra gente. As meninas são... Por isso que eu falo, gente, eu só sou o rosto do Podtrem. A equipe que é o coração, eles que fazem as coisas acontecer. Isabela, nossa designer, que faz umas capas lindíssimas aí, como vocês veem. Então a gente pede as fotos do convidado, pede um release, né, um resumo da carreira profissional, da área de atuação. O dessa menina aqui... Não deu nem para enviar por WhatsApp, quase que chega por e-mail, porque assim, é texto atrás de texto. E vou contar para vocês, aqui foi só um breve resumo da carreira profissional da minha querida amiga, e eu tenho esse prazer de chamar de amiga, Jô Marçal. Infelizmente, Jô, estamos chegando no final, que prosa boa passa rápido. É isso. Mas não acabou, porque antes de acabar, a gente faz uma brincadeira... Que é o pinga-trem, Jô Marçal. Pinga-trem é pergunta vai, resposta bem. Vamos fazer um pinga-trem aqui? Aquele bate-bola rapidão? Olha, meu raciocínio é bem lento, tá? Mas vambora. Mas é tranquilo, é coisas assim da vida, do cotidiano, são perguntas básicas, rapidinho, vamos lá. Vamos começar mais um pinga-trem, dessa vez com Jô Marçal. Jô, um lugar. Minha casa. Uma cidade. Belo Horizonte. Uma comida. Frango com quiabo. Uma inspiração. Minha mãe. Um parceiro ou parceira. Tamira Bastos. Uma música. Como você Nossa, é DJ? Ai, você me apertou demais. Essa pergunta para a Jô DJ. Nossa. Uma só? Uma só. Eu acho que... É isso, eu sou romântica. A próxima vai ser pior. Alô, Badalcione. Alô, Badalcione, Marrom. Um artista ou uma artista?
Nossa, difícil, né? Um artista mineiro. Márcio Mineiro. Um artista ou um artista Oi, mineiro? você me aperta, você não dá nem opção, né, meu mano? Meu amigo Djonga, inclusive, concorrendo a 2 Grammys. Respeita, Respeita Minas Gerais, show de bola. Respeita. Jô, um sonho. Nunca parar de sonhar. A constância dos A sonhos. constância do sonho. Porque é mesmo que movimenta a gente, assim. Quando as coisas ficam práticas demais, palpáveis demais. Muito bom. E para encerrar esse Pinga Trem e esse episódio nosso Pod Trem, mais uma vez com toda a gratidão do mundo te receber. Você gostou? 3 meses esperando essa presença, né, dessa pessoa, mas eu gostei. E digam aí se vocês gostaram, porque eu gostei muito, né? bom. E você gostou da experiência de sentar na mesa do Pod Trem aqui com a gente? Eu amei. Muito bom. Fiz até trança. Fábio, você é o maior. Arrasou, tá diva. Ano que vem você tá de volta, com certeza, para Com contar sobre os certeza. projetos novos. Mas antes da gente encerrar, Jô, deixa uma mensagem final pro nosso público. Pode ser abraço para gato, cachorro, papagaio, parente, pode ser uma mensagem, pode ser uma dica, uma sugestão, uma palavra para alguém aí. Fique à vontade, nossas câmeras são suas, nosso público quer ouvir uma mensagem final da Jô Marçal. Muito ajuda quem não atrapalha. E só isso? Só e pronto, isso. e na detalhe, e na lata, sua cara, viu? Ô, gente, e com essa mensagem da Jô Marçal, nós vamos encerrando mais um episódio muito especial para mim, de uma velha amiga que eu estou revendo mais uma vez, Jô Marçal no Pod Trem, e a gente vai encerrando com toda a gratidão. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesse episódio, aos apoiadores do Pod Trem, ao público que é o principal apoiador, e espero que vocês estejam gostando. Curta aí, compartilha e Pod Trem, o mais mineiro dos canais do YouTube, o mais mineiro dos podcasts. Como eu sempre digo, eu vou, mas eu volto. Obrigado!